Deus, Santo Pai, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos. E queremos, Senhor, com todas as nossas palavras bendizer-Te. E esta palestra, ó Pai, seja para a Tua honra e glória. E que cada palavra nos leve cativos à obediência de Cristo, como é a Tua vontade. Sê conosco, ó Pai, tanto em mim, que eu seja instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. E cada ouvido aqui também, ó Pai, ouça aquilo que o Senhor tem para lhe revelar. Quer seja, Senhor, através do exemplo de John Knox, quer seja, Senhor, da atenção que Ele nos leva a ter nas Escrituras Santas. Sê conosco, Pai, porque em tudo precisamos de Ti. É assim a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para que façamos a leitura de Hebreus 9, versículo 12. Hebreus 9, versículo 12. Assim nos diz, Hebreus 9, versículo 12. Não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Como o pastor já mencionou na primeira palestra, havia muitas coisas aqui semelhantes ao que nós podemos chamar de sangue de bodes e bezerros, que os homens pregavam, que levavam à salvação. Então seriam as indulgências da igreja, seriam as bênçãos do Papa, a sua infalibilidade, o estar na igreja também contava, os sacramentos, todos aqueles que foram instituídos pela Igreja de Roma, e muitos eram os atos pregados como que levassem à salvação, e esquecendo-se do básico, que é a salvação somente por Cristo. Então, este sangue de bode, de bezerros, ele era sobre outro aspecto, mas continuava sendo secundário. Então, Deus levantou, e na Escócia nós tínhamos uma situação bem caótica. O reverendo Daniel Klein comenta que a corrupção da igreja da Escócia era tão grande porque os homens e mulheres se curvavam, literalmente, fisicamente, adorando imagens, mártires, apóstolos e virgens. A liturgia era deturpada e a adoração era quase impossível. A Escócia do século XVI, como nos informa o reverendo João Dessa, estava dominada por um sistema de anarquia feudal, caracterizada por estruturas de clãs. A população era quase toda rural, 90% da população era rural. Nos 100 anos que precederam o nascimento de John Knox, foram 40, nenhum rei teve uma idade maior que 42 anos e todos eles sofreram mortes violentas. Então era um país politicamente instável, sempre atacado, né? A monarquia que estava posta sofria grandes oposições. E nesta Escócia, no ano de 1513, Deus fez nascer John Knox. Ele nasceu, nós temos ali, pode voltar, por favor? No meio ali do mapa, a cidade de Handington, no condado de East Lothian. Há divergências grandes quanto à data de nascimento dele. Historiadores idôneos falam que foi num período entre 1505 a 1515. Mas agradeço ao presbítero Wesley e a Divane que nos enviaram fotos do museu que onde era a casa de John Knox, e ele relata o ano de 1513. Então eles têm dados históricos, né, que levaremos isso em consideração, a idade de 1513.
Ele nasceu então na cidade de Hamilton e faleceu em 24 de novembro de 1572 em Edimburgo. Ele foi educado desde o princípio, né, sob a influência da igreja escocesa, de tendência liberal. Já antes da reforma, a igreja católica romana da Escócia tinha uma tendência liberal, que é sempre prejudicial, né, a qualquer espiritualidade. Apesar de nós encontrarmos vários historiadores discutindo se ele era ou não alfabetizado, nós temos estudos que falam que ele estudou em 2 universidades, em St. Andrews, em 1531 e anteriormente, em 1522, na Universidade de Glasgow. Eu troquei as datas. Essas são as universidades mais antigas do mundo moderno. E ele era considerado, ele não só não era analfabeto, como ele era considerado um dos melhores acadêmicos do seu tempo. Há registros que ele era fluente no latim, que era a linguagem usada dentro da igreja, tanto para a leitura de textos quanto para a celebração de missas, né? Era uma linguagem não popular, o povo não dominava, inclusive para que o clero pudesse se comunicar da maneira que entendia, né, por bem, e não comunicar a verdade do Evangelho ao povo. Embora nós não tenhamos nenhuma notícia da ordenação pastoral de John Knox, nós temos a data precisa de 1536 como ordenação sacerdotal na Igreja Católica. Então ele estudou teologia, né, nas universidades citadas e, se formando, foi ordenado padre. Ele foi chamado ao ministério em St. Andrews, onde recebeu o título de bacharel em divindade. Isso foi mesmo antes da idade costumeira para que houvesse ordenação. Todavia, o sacerdócio naquela época era como uma profissão. Então o filho mais velho iria herdar as terras do pai, as filhas deveriam se casar bem para herdar alguma herança do marido, e os últimos filhos, eles deveriam então entrar no clero para poder ter algum tipo de renda. Como na Escócia não havia igrejas onde John Knox pudesse sustentar, ele acabou não exercendo esse sacerdócio assim que saiu da faculdade. E ele então, para se sustentar, trabalhou como professor, guarda-costas e notário. Depois, então, já convertido, em 1545, ele fez sua pública profissão de fé, dizendo que o início da sua cultura reformada se deu quando, ainda na faculdade, ele lia os escritos de Agostinho e Jerônimo. A pessoa leu com uma ênfase dentro da faculdade, levada para outro lado, mas aquilo ficou mexendo, né, com a estrutura dele, com o pensamento dele, com a intelectualidade. Assim, será que isso quer dizer o que estão ensinando? Ou isso quer dizer o que foi dito realmente? Porque Agostinho, embora ele fosse bastante intelectual, ele diz claramente, né, as verdades que ele queria transmitir. Então essas verdades foram mexendo com ele, até que quando surgiu o movimento reformado na Escócia, ele foi ouvindo mais e mais ideias, aderindo a esse movimento. Em 1545 deu início então a sua pública, né, o seu público protestantismo através da sua pública profissão de fé. Em 1546 ele passou a ser seguidor de George Wishart. George Wishart, ele era um protestante muito culto, que tinha sido discípulo de Calvino por algum tempo e havia ensinado então a John Knox muito das ideias da doutrina calvinista e do sistema que Calvino propunha, né? Knox ficou encantado
com essas ideias e com toda a doutrina. Então, para ele foi mais fácil ele ficar alicerçado em algo que era estruturado, não era esmo, não era algo impensado, algo que combatia, né, a falta de fidelidade à Escritura, que era da Igreja Romana, com qualquer meio. Não, era tudo muito bem estruturado no pensamento de Calvino. E no mesmo ano que ele começou então a seguir George Wishart, ele foi morto, vítima da perseguição do cardeal Beaton. O cardeal Beaton era um cardeal escocês, ele foi o último cardeal católico romano antes da Reforma, e ele tinha, como todo o clero, tinha muito poder político. E assim como o pastor narrou na palestra dele, esse poder foi se esvaindo, né, fugindo do controle do clero, porque o povo começou a pensar e a questionar por que o clero tinha tanto poder. Junto com isso, os príncipes também viram que era um sistema muito caro manter o clero, né? E então esse poder foi se acabando e houve muitos ataques então ao poder do cardeal David Beaton. Numa tentativa dele conseguir ganhar o apoio popular, então ele começou a perseguir os protestantes. E perseguia assim, né, naquelas demonstrações públicas de fogueiras e com toda a ênfase assim, e ele perseguia todos que ele classificasse como herege, e a classificação era dele mesmo, né? Não havia um conselho, assim, uma instrução bíblica, esse você vai considerar herege. Ele batia o olho assim, né, então já sabia quem era herege ou não e podia mandar matar, e foi isso que ele fez com George Wishart. Então essa morte de Wishart provocou que alguns protestantes e outras pessoas do povo não protestantes tivessem uma revolução, e nessa revolução acabaram matando David Beaton. Como contra-ataque a esse assassinato, houve então uma revolta de ambas as partes, entre os protestantes e os católicos. Dessa revolta, John Knox era o pregador oficial que falava em nome dos protestantes. Tanto pregava aos protestantes, animando-os, exortando-os dentro da palavra, quanto pregava aos de fora. Ele era muito combativo contra o sistema da monarquia da época, né? Acontece que nessa primeira batalha, em 1546, os protestantes saíram-se perdedores e foram encastelados no castelo de St. Andrews. Aí, capturados pelos franceses que eram aliados da monarquia escocesa, John Knox foi levado às galés francesas na condição de escravo. E essa condição de trabalhar, esse trabalho forçado das galés francesas, era um dos destinos mais cruéis que um perdedor de guerra poderia ter. O ambiente era sujo, sem ventilação, com um calor insuportável. Neste lugar, os homens conviviam com alimentos estragados e corriam um risco constante de contrair doenças. Esses e outros percalços eram enfrentados pelos galerianos, condenados a fazer trabalhos forçados em galés. Nessas embarcações, movidas a remo, amplamente utilizadas no mar Mediterrâneo desde a antiguidade, muitos homens foram submetidos a grandes privações e dificuldades. E ele ficou nessas galés durante 3 anos. Então, finalmente, em 1549, ele foi liberto, e assim que liberto, ele foi para a Inglaterra, onde, sob o reinado de Eduardo VI, o país já era protestante. Mas, falecendo o rei, sua sucessora tomou o poder, né? E ela não era protestante, ela era católica e impunha que todos o fossem, né? Como a religião
que ela tinha, ela queria que todo mundo fosse. Então ela mandava que todos, era obrigatório ir à missa. E as pessoas deveriam delatar umas às outras, assim, tal pessoa não foi à missa, eu vou delatar para a polícia e a polícia vai prender. E a pessoa vai ser inquirida, por que você não foi à missa? Estava doente, tudo bem. Mas, né, se fosse porque não concordava com ir à missa, porque não era católico, aí seria então preso, e se não se redimisse, então seria morto. E no coração de Knox, ele tinha assim que no território escocês não poderia acontecer nenhuma missa. O território teria que largar essa idolatria, né, que se pregava dentro da Igreja Católica, e que todas as portas católicas deveriam fechar. Então a briga dele com a rainha era muito grande. Ele combatia abertamente. E alguns até comentam que ele foi o primeiro democrata, porque uma vez a rainha lhe chamou e perguntou assim: o que você fala mal de mim? E ele falou: se a senhora quiser ver, a senhora vai quando eu estou pregando, e a senhora vai ouvir, porque eu prego abertamente, né? Então dizem que ele foi o fundador do sistema democrata, porque ele tratou a rainha em igualdade de condições com todos os fiéis que o assistiam pregando. Mas então ele acabou tendo que fugir, né, da rainha Maria Tudor, e foi para Dieppe e depois Frankfurt, na Alemanha. E em 1553 ele se estabeleceu em Genebra, onde ele aprimorou a sua admiração pela disciplina e teologia de João Calvino, frequentando a Academia de Calvino, da qual ele disse que é a mais perfeita escola de Cristo que já existiu sobre a terra. Então ele viu na doutrina de Calvino tanto a fidelidade às Escrituras quanto o amor a Cristo. Na obra João Calvino, diretor de missões, Philip Hughes escreve: a Genebra de Calvino não foi uma torre de marfim teológico que viveu para si mesma. As naves humanas eram equipadas e reparadas neste porto, para que pudessem ser lançadas nos circunvizinhos oceanos das necessidades do mundo, encarando bravamente cada tempestade e cada perigo que as aguardava, a fim de trazer a luz do Evangelho de Cristo para aqueles que estavam na ignorância e escuridão de onde eles próprios originalmente vieram. Então a ideia de Calvino, ao formar as pessoas, ao lecionar a elas, né, ao ter essa escola em Genebra, seria que dali as pessoas pudessem sair e levar a luz. Não seria formar, né, discípulos que ficassem ali em torno dele, elogiando e ressaltando, né, como ele era inteligente, como ele tinha, né, uma boa estrutura. A ideia dele é que todo mundo saísse daí e fosse levar a luz de Cristo para o país de origem. E isso aconteceu na França, na Itália, na Alemanha e na Escócia com John Knox. Em 1554, mediante o conselho de Calvino, Knox aceitou então uma posição na igreja inglesa de Frankfurt. E ele aceitou o conselho de Calvino porque, além dele ser, né, discípulo, aluno, ele também era considerado seu amigo. Embora eles divergissem em alguns pontos, porque Knox entendia que a violência era algo natural, uma vez que ele veio com uma Escócia tão violenta, e ele acreditava que se tivesse que combater com a espada, deveria combater com a espada, e Calvino já não entendia que a espada não deveria ser usada, que Deus proveria, né, outros métodos e que a inteligência deveria superar a espada. Eles podiam ter nessas divergências, mas eles eram considerados amigos. Durante os 6 anos que Knox passou em Genebra, ele inteirou-se com as visões de Calvino acerca da adoração, da teologia e da política da igreja. E ele as adotou após examinar profundamente as Escrituras. Ele não as adotou porque ele era amigo de Calvino ou porque ele achava que seria bom para a igreja da Escócia, mas ele adotou porque entendeu que elas eram bíblicas. E o seu repúdio
era tão grande o sistema contra ao qual ele se opunha, que qualquer ato que não estivesse determinado nas Escrituras, ele considerava que não deveria ser praticado. Ele organizou um sistema de culto, né? Nós temos aqui por praxe sempre estar explicando, né, da liturgia do culto, da ordem, da decência, da sequência, né? Adoração, contrição, confissão e pregação da palavra. E ele organizou, fez essa estrutura, sistematizou então essa estrutura do culto, né? Apoiado nas Escrituras sempre. E entendia que nem mesmo as orações livres teriam lugar dentro do culto. Elas sim teriam lugar dentro de reuniões de oração, que a oração era muito importante, mas se estivéssemos, por exemplo, na hora de confissão, alguém que se levantasse, como acontecia em algumas igrejas, se levantasse e quisesse fazer uma oração só de adoração, uma oração invocatória, uma oração fora do tempo, não deveria ser aceita. Essa pessoa deveria ser instruída, então, da ordem do culto. Então, perseguido pela rainha, embora exilado, ele tinha grande amor pela Escócia. Às vezes a gente pensa, né, assim, ele foi para a Suíça, né, estava ao lado de Calvino, estava tão bem, mas ele se dispôs ao serviço. Quando Calvino disse, vai então para a igreja da Inglaterra, em Frankfurt, ele foi, e o objetivo dele era ser luz na Escócia. A frase que todos conhecem, de John Knox, é: dá-me a Escócia, senão eu morro, que é parafraseando Raquel, quando queria ter filhos de Jacó, em Gênesis 30, versículo 1. Ela diz, dá-me filhos, senão eu morrerei. E ele dizia, né, Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ele queria ganhar para Jesus as almas dos seus irmãos escoceses, né? E ele foi usado tremendamente pelo Senhor nessa obra da Escócia. Em 1555 e 56, ele pôde voltar rapidamente para a Escócia. E depois voltou para a Inglaterra e depois voltou novamente para a Escócia em 1559, exercendo grande influência. Neste ano também, a pedido de Calvino, ele escreveu o Tratado sobre a Predestinação. Ali são fotos que o presbítero Wesley e a irmã Divine nos forneceram, né, quando eles estiveram na casa que foi John Wesley, e teve algumas... John Knox, John Wesley. Esse é John Wesley escrevendo sobre John Knox. A entrada ali da casa onde ele viveu, que demonstra que também não era uma casa tão simples assim, né? Era uma casa, para padrões da época, era uma casa bem construída, que demonstrava certo poder aquisitivo. Então ele escreveu o Tratado sobre Predestinação. Eu sei que é um tema que não é fácil, né? Só poderia mesmo ser Calvino ou seus discípulos diretos para poder iniciar, né, esse debate. Em abril de 1559, então ele retornou à Escócia e passou a pregar, né? Fala aqui, assim, todos os textos falam que ele passou a pregar, porque não se tem notícias que ele tivesse sido ordenado pastor. Embora toda a vida dele seja um pastorado, né, não se tem assim uma notícia oficial dessa ordenação. Então fala que ele voltou e passou a pregar na igreja de Saint-Gilles, em Edimburgo. Em 1560, isso, do que o pastor nos relatou antes, a gente fica bem inconsciente, né, que a igreja e o sistema de governo tinham uma ligação muito direta. Então, aqui também não era porque era a igreja reformada que não teria essa ligação direta, né? Nem com o fator histórico, nem com... A igreja não corre a parte da história, nem corre a parte do governo, né? Então, em 1560, Knox levou o parlamento da Escócia a abraçar a reforma protestante, para que eles não corressem mais o risco de serem perseguidos, né,
por outro tipo de governo. E ele acabou organizando o presbiterianismo, estabelecendo a primeira igreja presbiteriana, Church of Scotland, ou Kirk. Esse estabelecimento da igreja presbiteriana, no molde como a conhecemos, né, contando com as nossas igrejas locais, federações, sínodos, né, e concílios, ela não poderia ser organizada. Muitos atribuem essa organização a Calvino, mas Calvino estava apenas em Genebra, e essa organização não poderia se reduzir apenas a uma cidade. Então foi Knox mesmo que, né, também com fundamento no calvinismo, organizou esse sistema presbiteriano de governo da igreja. Ele também contribuiu nos manifestos de 1560, sendo que das declarações, uma das que ressalto como de maior importância foi a Confissão de Fé Escocesa. Foram 6 Johns que participaram, foi John Knox, John Miriam, John Spotwood, John Willock, John Douglas e John Robb. No papel que vocês receberam, né, com o material de apoio, consta o capítulo 18 dessa confissão, que nos diz: as marcas, sinais e símbolos seguidos, pelos quais a Imaculada Noiva de Cristo é distinguida da horrível meretriz, a falsa igreja, nós afirmamos, não são nem a antiguidade, nem o título usurpado, sucessão linear, lugar indicado, número de homens que provocam o erro. As marcas da verdadeira igreja, portanto, nós cremos, confessamos e admitimos ser: primeiro, pregação da verdadeira palavra de Deus, na qual Deus nos tem revelado a si mesmo, como os escritos dos profetas e dos apóstolos declaram. Segundo, a correta ministração dos sacramentos de Cristo Jesus, com os quais devem ser associadas a palavra de Deus e a promessa de Deus para selá-las e confirmá-las em nossos corações. E por último, disciplina eclesiástica corretamente ministrada, como a palavra de Deus prescreve, com a qual a imoralidade é reprimida e a virtude é alimentada. Interessante dessa confissão é que eram apenas 6 homens, né? É uma confissão de fé, nos padrões das confissões de fé que nós conhecemos, e ela foi escrita em apenas 5 dias, né? Contando que eles não tinham assim aparatos tecnológicos como os nossos, assim, de, né, recorrer vou pesquisar na Bíblia onde está, e daí eu escrevo, corrijo, né? É surpreendente mesmo 5 dias. E essa confissão de fé, por ela ser profundamente atrelada à Bíblia, mesmo com o advento da confissão de fé de Westminster, a Igreja da Escócia continuou também adotando, né, em conjunto com Westminster, a confissão de fé escocesa. Então, como já vimos, Knox sistematizou a liturgia do culto. Ele também preconizava a disciplina eclesiástica, porque na igreja católica isso não existia, né? A pessoa ia lá, confessava os pecados, pagava penitência, rezando, não sei se naquela época era Ave Maria já, né? Mas rezando as rezas, assim, que eram só repetições não entendidas pelo povo, talvez pagando alguma contribuição, né, à igreja e se punindo assim de alguma forma física, né? Mas não conscientes da disciplina eclesiástica na forma como Knox nos coloca, que era para quê? Para buscar a santidade. E ele tinha, então, acima de tudo, né, ele dava valor ao princípio da sola escritura, porque não acreditava que nada que Deus fizesse para as nossas vidas, né, que fosse ordenado para as nossas vidas, não separando a vida secular da espiritual, que não estivesse ordenado na palavra de Deus. Como Calvino, Knox também escreveu sobre assuntos sociais, incluía a educação geral, ajuda aos pobres, aos idosos e aos doentes, e sobre a cooperação entre a Igreja e o Estado.
do púlpito, corajosamente condenou os erros da Igreja de Roma, reputando o sacerdócio como simonista, isto é, que o sacerdócio servia, o padre servia como um agente de vendas, como um corretor de negócios, né? De compras ilícitas, que eram os objetos espirituais, porque Deus não nos permitiu vender. Então, ainda ele reputava como ilícito, né, essas transações intermediadas pelos sacerdotes. E apresentou a proposta informada. Ele não apenas criticou, mas disse o que era o certo fazer. De acordo com Knox, permitir aos homens determinar o que pode e o que não pode ser incluído na adoração abre o caminho para a idolatria. Então ele combateu, né, o que foi realmente que levou a igreja a ser idólatra, né, e reputou então, né, todos os defeitos. Ele arrumou os defeitos, o que estava sendo feito de errado e também o que deveria ser feito para corrigi-los, que era voltar às Escrituras. Também não se apegando assim pela infalibilidade papal, né? O Papa não era a Bíblia, não era infalível, né? Ele era apenas um homem, né? E um homem que naquela época estava bastante afastado da proposta espiritual de Deus para a vida de cada um. Knox desejava que fosse restaurada a adoração a Deus e que os ídolos fossem substituídos pela pregação da palavra viva. Ele não admitia nenhum tipo de idolatria, né? Nem idolatria a ele, nem idolatria, né, ao papel da Bíblia, como nós vemos frequentemente assim, pessoas que beijam a Bíblia, pessoas que né, tratam a Bíblia como amuleto. Não era essa a proposta. A proposta era se ater ao conteúdo das Escrituras. E ele não admitia senão o que a Bíblia prescrevia: a oração, a leitura e a pregação das Escrituras, o cântico dos salmos e a administração apropriada dos sacramentos. Ele também deixou claro que a adoração havia sido elitizada pela Igreja Romana, que somente os padres, então, os sacerdotes, os bispos poderiam, né, fazer as orações, tanto que uma missa ela é dirigida, né, do começo ao fim pelo padre, com duas leituras que são feitas por leigos, né? O resto da missa ela é toda dirigida pelo padre. E ele entendia que isso era elitizado, e mais elitizado ainda porque era tudo em latim, que era uma língua não praticada, não era uma língua ordinária que as pessoas entendessem. E ele considerava que as pessoas não teriam acesso à Bíblia na sua língua natal era então uma afronta também à palavra de Deus, e que o Evangelho deveria ser pregado de forma simples e clara, para que todos pudessem entender. Né? Ele renunciou então totalmente, quebrou todos os paradigmas da igreja. Ele combateu então o governo e combateu também a igreja, né? Ele dizia que as igrejas estavam livres para a sua liturgia, mas não para proveito próprio, e sim para que pudesse esclarecer ao povo. Livre, né, desde que dentro daquele sistema dele, assim, livre assim, por exemplo, né, pede para um irmão fazer uma oração, não estava mais preso, né, em quem ocupa o púlpito. E que o horário que vai ser feito, né, um culto, que vai ser realizado um culto, os dias em que isso vai ser realizado, isso era de cada igreja presbiteriana, então poderia ser assim estruturado no mesmo modelo que hoje nós vemos, né? Cada igreja tem as suas reuniões de oração, tem o seu sistema, né? Horário de culto, escola dominical. Então, nesse modelo. Ele também dizia que, sendo a igreja a casa de Deus, tudo deveria ser feito ali dentro com ordem e decência. E não admitia, né, que por ser apenas uma edificação, os princípios pudessem ser aviltados. Ele fazia
questão de enfatizar, então, né, que dentro do templo, tudo, absolutamente tudo deveria correr com ordem e decência. Em agosto de 1560, sob a liderança de Knox, o parlamento renunciou ao catolicismo e adotou a fé reformada para a Escócia. Em poucos dias, Knox e outros homens redigiram a Confissão de Fé escocesa, nitidamente calvinista, que foi prontamente adotada pelo parlamento. Então, nós já tínhamos falado dessa Confissão de Fé, né, adotada pela Igreja, então também pelo parlamento. Em dezembro, reuniu-se a primeira Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana da Escócia, que redigiu o livro de disciplina ou Constituição da Igreja. Compareceram apenas 6 pastores e 36 presbíteros. Na época, havia somente 12 ministros protestantes em todo o país. No ano seguinte, subiu ao trono a rainha Mary Stuart, que se esforçou por restaurar o catolicismo, no que foi firmemente combatida por Knox. Forçada a abdicar, Maria fugiu para a Inglaterra, onde foi executada muitos anos mais tarde. Knox continuou seu trabalho de reformador e pregador até a sua morte em 1572. Diante do seu túmulo, um líder declarou: "Aqui jaz alguém que nunca temeu a face do homem." Ele combateu, foram 6 Johns que firmaram a Confissão de Fé, eram 2 Marys, né, as rainhas às quais ele se opunha. A Mary, a rainha da Inglaterra, e Mary, rainha da Escócia, né? E até ele é conhecido como o homem que fazia a rainha chorar, porque o discurso dele era mesmo rude, alertando do pecado, né? Do pecado da monarquia, dos pecados que a rainha cometia, dos pecados que ela fazia e da insignificância dela como pessoa diante do reino de Deus, né? O cargo que ela ocupava, para Deus não tinha importância nenhuma, então ele fazia a rainha chorar. Em 1561, quando Mary Stuart retornou à Escócia, Knox foi perseguido e teve que ir para Ayrshire. Voltou quando a rainha foi derrubada, mas os correligionários da rainha o obrigaram a voltar para St. Andrew, né? Se a gente for analisar essa história, a gente vê a perfeita mão de Deus conduzindo tudo isso, né? Mesmo em época de perseguição, Deus fortalecendo a igreja fiel, né? A igreja que Knox chamava da igreja imaculada, né? Que se opunha à noiva infiel de Cristo. Por fim, concluindo, né, então a palestra, que temos deste valioso reformador, que ele foi um vaso útil na mão do Senhor, né? Embora aquele espírito beligerante dele, que nasceu num país, né, numa terra cheia de guerras, o tempo todo com guerras, e ele tinha esse espírito de guerrear também, de pegar na espada, né, para levar o reino, mesmo que fosse, né, para levar a palavra, para impor que a palavra de Deus era mais valiosa que qualquer papa, mas ele tinha esse espírito. Mesmo assim, foi vaso útil na mão do Senhor. E como os outros reformadores também, foi um bem-aventurado. Toda doutrina e modo de adoração e serviço de culto inventados por homens e para benefícios destes devem ser abandonados e condenados, porque sempre levam à idolatria. Somente o que Deus ordena através de sua palavra pode ser incluído na adoração. Em 24 de novembro de 1572, pela manhã, John Knox pediu à sua esposa que lesse 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição, e também pediu que ela lesse João 17, a oração sacerdotal de Cristo, sobre o que ele comentou: "Aqui lancei a minha primeira âncora." Próximas 22 horas, seu médico lhe perguntou se ele estava ouvindo a oração dos que se encontravam na casa dele intercedendo por ele. E ele respondeu: "Quisera Deus que vocês e todos os homens as ouvissem como eu as ouvi. E a Deus louvo por este som celestial. Agora chegou." E com essas palavras ele faleceu.
Da vida de John Knox, o reverendo Hélio de Oliveira Silva nos propõe aprender. Sua firmeza na defesa daquilo que acreditava, sua paciência e perspicácia pastoral, sua pregação fiel e ao mesmo tempo contextual, e seu amor pela igreja de seu país. Isso é uma marca da reforma que nós temos para hoje, né? Temos visto tantas coisas ocorrendo dentro da igreja do nosso país. Quantas vezes nós não somos, né, confundidos com pessoas que se dizem evangélicas e de fato não são, porque a palavra de Deus tem sido mercadejada, a idolatria está dentro das igrejas, a idolatria principalmente ao dinheiro, né? Dos nossos púlpitos não se ouve mais uma pregação fiel às escrituras. Então, disso nós temos tanto a aprender com John Knox, para sermos modelo de reformadores na nossa época, para que a palavra de Deus permaneça, né, sendo crida como de fato ela é, para que o Evangelho de Cristo continue sendo pregado. Reverendo Alderir de Souza Matos, historiador da IPB, relata: a teologia reformada continuou a dominar a história da Igreja da Escócia, mas houve uma longa luta pela supremacia entre os sistemas presbiteriano e episcopal, no final do século XVI e início do século seguinte. O presbiterianismo foi vigorosamente reafirmado em 1638, sob a liderança de Alexander Henderson, mas o episcopado voltou a ser imposto à Igreja entre 1660 e 1689, quando ela tornou-se definitivamente presbiteriana. Então, lembremos do grande exemplo de Knox, para continuarmos a ser reformadores, né? Não de forma alguma podendo, né, sair daquilo que Deus já preconiza para nós em sua palavra. Sejamos sempre atentos a essa palavra que, graças a homens como os nossos bem-aventurados reformadores, nós temos a oportunidade de ler em nossa língua materna, né? E louvemos a Deus e oremos constantemente para que Deus mantenha e sustente sua própria igreja. E que essa reforma continue, né, em nossas vidas, em nossos lares e onde quer que Deus nos chame para sermos reformadores. Amém?